Oi, gente! Como aprender a criar novas verdades? Bem-vindos a mais um momento de reflexão, trazendo a expansão para a consciência para treinar sua mente poderosa. A gente cria essas verdades no decorrer da nossa vida inteira. O que são essas verdades? São as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita, como certo e errado, bom e mal, feio, bonito, fácil, difícil. São as polaridades, essas são as verdades. E as verdades, elas são individuais. Cada um tem a sua própria verdade, dentro daquilo que aprendeu na primeira infância, como educação. Depois, quando essa criança sai para a rua e começa a se relacionar com os colegas da escola, os professores, amigos na rua, você começa também a adquirir outras verdades nesses novos ciclos de relacionamentos. Depois você também começa a criar outras verdades a partir daquilo que você experiencia. É uma queda, às vezes você ganha alguma coisa de presente, ou experiências como perder um amigo, perder uma pessoa querida, ou, por exemplo, ter facilidade de fazer amizade, ser bem popular na escola. Tudo isso, com as suas experiências, estão alimentando essas verdades o tempo todo. As verdades que nós temos em nós, elas são flexíveis e mutáveis, mas muitas pessoas, quando criam essas verdades e vão enraizando essas verdades em si mesmos, chega um período da vida que aquilo está tão fixo, tão enraizado, que não se muda mais. É como se não pudesse mudar. Eu nasci entendendo que as coisas funcionam assim, e é assim que eu vou morrer entendendo que elas funcionam. E a gente precisa aprender que o tempo muda, que as coisas mudam e que nós temos direito de mudar o nosso ponto de vista. Nós temos direito de enxergar a vida diferente a cada período, a cada novo ciclo. E quando a gente enxerga a vida diferente, muitas vezes a gente entra em conflito com essas verdades que foi inserido em todo o decorrer da vida. E é onde a gente começa a ficar paralisado, ou às vezes estressados, ou às vezes confusos, porque você quer seguir uma direção, mas você aprendeu e teve como verdade que o jeito de levar a vida, o certo de levar a vida é XYZ. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você foi criado numa família onde falou que você precisa ter uma faculdade para ser bem-sucedido na vida. E aí, você cresce com essa verdade. Em um determinado momento, você acaba fazendo a faculdade e, de repente, você se relaciona com as pessoas que também pensam da mesma forma. E você se forma naquilo e começa a trabalhar com aquilo. Em um determinado tempo da sua vida, você percebe que você não gosta mais de trabalhar com aquilo. Foi bom até aqui, eu sempre gostei de fazer isso, foi interessante, mas você percebe que você tem mais vontade de fazer outras coisas. E aí, se você é uma pessoa muito rígida, muito resistente, você vai entrar em conflito, porque você está começando a enxergar a vida de uma maneira, só que a sua verdade intrínseca, aquela que está enraizada em você, fala, mas como que eu vou abrir mão de tudo que eu fiz até agora, durante todos esses anos, para viver uma aventura, para viver o inesperado, para sair do certo, trocar pelo duvidoso. Quantas pessoas já não pensaram isso na vida? Não vou trocar o certo pelo duvidoso. E aí é onde a gente começa a se paralisar, porque a verdade é que a gente precisa manter uma estrutura, uma estabilidade, uma coisa pontual, e aí a gente acaba se minando, a gente acaba se podando e se limitando para as novas oportunidades que estão aparecendo na nossa vida. E vamos saber se essas oportunidades serão maravilhosas ou de repente não? Não, apenas quando a gente se entrega a isso. Então, criar novas verdades é se abrir para o novo, é conseguir destruir e descriar tudo aquilo que te limita,
te levando à possibilidade de viver novas experiências. O que enriquece a nossa vida, o que enriquece a nossa evolução individual são as experiências. E quando a gente sai dessa polaridade de que a experiência é ruim ou ela é boa, a gente realmente vive na presença da experiência. Porque não importa o que você está vivendo neste momento, é sempre para o seu aprendizado. Esta é uma verdade que você pode começar a criar. Ai, mas essa coisa que aconteceu na minha vida é muito ruim. Acabou com a minha vida. Será? Será que acabou mesmo ou você é que está olhando de uma maneira distorcida para a sua experiência? Você está se julgando e se culpando por uma escolha que você fez ali atrás, que gerou um resultado que talvez não tenha te agradado neste momento, mas talvez por este resultado você abra o seu horizonte para tantas outras maravilhas. Só que se você não enxergar este outro lado, você vai viver na dor. E por quanto tempo você vai ficar se culpando por uma escolha que não gerou um resultado imediato perfeito? Então perceba que criar novas verdades, primeiro, é começar a dissipar aquilo que é certo e errado, aquilo que é bom e mal. Sair um pouco dessa polaridade. Ai, mas eu caí e machuquei o joelho. Ok, isso é ruim, é mal naquele momento, causador. Mas o que eu posso aprender com isso? Será que eu devia ter mais presença naquele momento que eu estava andando, mais atenção? Será que meu estado de espírito estava bom, ruim? Como eu posso usar o ruim que acontece comigo, teoricamente, para se tornar algo que me favoreça, que faça eu entender mais sobre mim, percebe? Então, aprenda a criar novas verdades, aprenda a criar um novo olhar. Se você se sente limitado, acha que dinheiro é difícil de ganhar, que para ganhar dinheiro você tem que ser uma pessoa que fez não sei quantas faculdades e que você precisa se dedicar muito e sofrer muito, crie outras verdades. Dinheiro vem fácil para minha vida. Eu sou muito bem remunerada pelo que eu faço. Percebe? Não é que você vai ficar sentado sem fazer nada, esperando o dinheiro cair no colo. Mas o dinheiro não precisa ser difícil para entrar. Você pode criar a verdade de que o dinheiro entra com facilidade, sim. E de todo o dinheiro que você recebe, você investe ele para te trazer mais facilidade. Com certeza o seu relacionamento com o dinheiro vai se tornar muito melhor. E aí a gente também vai falar dos relacionamentos. Ai, mas essa pessoa é difícil, eu não tenho paciência para lidar com aquele tipo de pessoa. Essa é a sua verdade. Mas que tal se você olhar para aquele tipo de pessoa e perceber o que é que você pode aprender sobre você? Porque se você não tem paciência com aquele tipo específico de pessoa, o que tanto te incomoda nele? Por que tanto você julga e critica aquele jeito de ser? Qual é a intolerância que está dentro de você? Então, todas as pessoas que estão na nossa vida, passando pela nossa vida, elas estão querendo nos trazer sinais de como a gente mesmo se cura, a gente se limpa desses pesos, dessa necessidade de estar sempre certo, de estar sempre bem na vida, de estar sempre melhor que todos, porque o meu jeito é sempre certo. Por que não aquela verdade? Criar novas verdades é trazer mais facilidade para o seu olhar. É quando você olha para uma situação e mesmo sem gostar daquela situação, você respeita a opinião. Você aceita que aquela pessoa, que aquela situação tinha que estar acontecendo exatamente assim. Sabe quando você bate o carro e você fala, puxa vida, que saco, por que comigo, como eu sofro, e você entra em um colapso? Que tal você olhar para essa situação e perguntar, o que é que eu preciso aprender com isso? Onde é que eu não estou com atenção? Qual é o conflito interno que eu estou vivendo para ter colidido meu carro? Gente,
Nós atuamos aqui nessa realidade através das leis universais. Para quem não entender e não conhecer sobre as leis universais, vai sempre se sentir vítima, vai sempre estar perdido sem saber por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Quando você entende exatamente como o universo funciona e o fluxo dessa energia funciona na sua vida, você aprende automaticamente a criar novas verdades. Eu disse automaticamente? Sim, mas não é dessa forma, tá? A gente aprende conscientemente e essa consciência começa a ser o nosso novo automático, porque nós estamos ligados num automático antigo, de velhas crenças, e aquilo funcionava até aquela época, naquela geração. Mas nós estamos numa nova geração. Coisas novas aconteceram. Nós temos mais possibilidades de encontrar conhecimento, a gente tem mais acesso a tudo. Então é hora de começar a renovar essas verdades. As coisas sim são fáceis. Antigamente era difícil falar com um parente que morava do outro lado do mundo, ou ali numa outra cidade vizinha. Você tinha que mandar um telegrama, só tinha telefone gente que tinha muito dinheiro. Hoje em dia você fala olhando pelo vídeo. Então tudo está mais fácil, sim. Se você começa a olhar para os pontos positivos que você tem ao seu favor, você sai da limitação, das crenças limitantes que eram verdades em outra época. Nós estamos numa nova geração, numa nova época, na nova era, a era da expansão, a era da comunicação, a era do agrupamento, de parcerias. Esta é a minha nova verdade. Eu escolhi criar esta nova verdade. E com certeza faz toda a diferença, porque eu observo a minha vida e eu começo a reconhecer as facilidades que já tem aqui. Ao invés de ficar ali naquelas verdades velhas de que tudo é muito difícil, de que a crise vai me atrapalhar. Hoje em dia a gente tem tanta possibilidade para prosperar, mas tanta possibilidade. Mas nós estamos em direção àquilo que a gente deseja? Nós estamos no movimento daquilo que a gente deseja? Essas perguntas você precisa começar a se fazer. Qual é o movimento ideal para eu estar em direção aos meus desejos? Qual é a verdade sobre esse desejo que eu estou tendo aqui? Realmente esse desejo é meu ou estou comprando essa verdade de que esta vida é a melhor para mim? Muitas verdades hoje a gente compra de fora. Você vê uma pessoa com uma vida bacana, passeando de iate e acha que aquilo é para você. E compra, eu quero ter isso. Mas será que esta verdade que aquela pessoa vive é de fato a verdade que vai te trazer o total bem-estar? Então, faça essas perguntas. Porque às vezes você está desejando tantas coisas que nem combinam com você. Você só está comprando verdades. É verdade que todo mundo tem que ser fit, é verdade que todo mundo tem que estudar e fazer não sei quantas faculdades, é verdade que para eu ser feliz eu tenho que viajar o mundo, e o que mais? É verdade que os relacionamentos nenhum dão certo. Como pode melhorar, pessoal? A verdade que eu crio para mim tem que ser de acordo com a minha essência. Eu acredito que bons relacionamentos possam acontecer. Eu acredito que tudo que eu faço é muito bem remunerado. Eu acredito que eu não preciso trabalhar 15, 20 horas por dia para ser bem-sucedida. Então, crie as verdades. Qual é o tempo que eu gostaria de trabalhar? Qual é o tempo que eu gostaria de fazer render? Qual é o meu verdadeiro bem-estar? É lendo um livro? É realmente praticando um exercício? Ou é simplesmente trazendo uma comunicação para outras pessoas? Qual é o meu verdadeiro bem-estar? Qual é a minha verdade? E lembre-se sempre, as verdades podem mudar. Nós somos seres mutáveis, flexíveis, e nós temos que acompanhar a energia do universo, estar presente para essas transformações, sem medo de desapegar do velho eu, das velhas verdades, do velho olhar, e ter esta facilidade para
receber o novo. Ai, mas eu nunca gostei disso. Mas tudo bem se você passar a gostar agora. Não tem problema nenhum transformar a sua verdade. Não tem problema nenhum que você torcia para um time e resolveu torcer para outro, percebe? Isso são verdades antigas, nós estamos numa nova geração. Se liberte das antigas verdades e aprenda como criar as suas novas verdades. Um beijo no coração.